Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Bem-vindos ao nosso podcast. Esse ano eu celebro 30 anos de dedicação à docência. São 3 décadas de ensino, inspiração e transformação de vidas. O projeto Marqueteiro comunga desse mesmo propósito: compartilhar conhecimento, provocar reflexões e formar mentes criativas. Prepare-se para um novo episódio especial dedicado a ideias, histórias e aprendizados que inspiram e transformam. O programa começa agora. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O tema de hoje é Indústria 4.0, novos desafios de gestão e transformação das lideranças. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Léo Bruno, que é professor, consultor internacional e executivo com sólida trajetória em grandes empresas de bens de consumo no Brasil. Graduado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica, possui especialização em Gestão da Qualidade, mestrados em Engenharia e Administração, o MBA, doutorado em Comportamento Organizacional. Atua como palestrante e docente em escolas de negócios, unindo rigor acadêmico à experiência prática de mercado. Professor Léo Bruno, muito obrigado pela sua presença em nosso canal de podcast. Satisfação estar com vocês aqui. Professor, indústria 4.0, né? Isso tem modificado a maneira das empresas atuarem, não só na parte operacional, mas na parte estratégica. E isso tem impactado também nas lideranças. Primeira questão que eu queria colocar para você, professor, é qual é esse novo papel das lideranças nesse formato da indústria 4.0? E também queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes quais são as características principais desse momento da indústria, né, que nós chamamos dessa onda do 4.0. Essa onda do 4.0 implica que as organizações, para aumentar a sua produtividade e, consequentemente, sua competitividade mundial, precisaram se reestruturar do ponto de vista meios de produção, né? Vamos dizer assim, saindo o mais possível do trabalho manual das pessoas e, sempre que possível, indo para o trabalho automatizado, mecanizado e ou automatizado, né? E se não for assim, perde competitividade e corre o risco de fechar as portas, né? Se você não acordar a tempo, ou você vai ser comprado por alguém ou vai morrer de morte morrida. Ué, então, a indústria 4.0 tem essa característica do ponto de vista físico, né? É uma transformação grande, porque desemprega, num primeiro momento, muita gente. Aqui, por exemplo, onde eu estou no momento, que é Manaus, eu já militei aqui desde 93, fui diretor de várias empresas, né? Inclusive trouxe para o Brasil a Samsung Industrial, fui o primeiro vice-presidente industrial da Samsung e que teve que se instalar em Manaus, porque a eletrônica aqui tem as leis de incentivo. Se não for aqui, você perde 10% em termos de competitividade no preço de venda. Então, eu já peguei uma fase, a minha geração pegou as duas fases, né? A coisa bem manual e depois a transição pro totalmente, ou sempre que possível, automatizado. Aliás, a automatização ela é possível quando você consegue reduzir o tempo de ciclo no posto de trabalho ao mínimo valor possível. Quando você consegue fazer isso, aí o ser humano não é para fazer esse tipo de atividade, isso aí é empobrecedor. Então você tem que automatizar. Aí as coisas são muito mais, ocorrem muito mais rapidamente, com mais confiabilidade. Agora, se por acaso você não consegue reduzir o tempo assim padrão a um mínimo valor para poder possibilitar a automação, não faça a besteira de manter ciclo curto, tá? Ciclo Hum, curto é quando você agrega menos
de um minuto de valor no seu posto de trabalho. Isso burrifica a criatura que está ali, né? Além do que, é uma burrice do ponto de vista eficiência. Quanto mais você usa ciclo curto, quando você é obrigado a usar gente, né, para montar a coisa, montagem final em geral, assim, dependendo do produto, tem que ser manual. Então, não faça ciclo curto. Uhum. Lembre-se do artesão, né? Procure ir para o lado do ciclo longo, confiando mais nas pessoas, treinando, selecionando melhor as pessoas para que elas passem a fazer ciclos longos. Ciclos longos aumentam a produtividade em 40 a 45%. Tá? Então, esse é um cuidado também, que essa loucura de achar que não, tudo tem que ser automatizado, nem tudo é possível ser automatizado. E quando não for possível, não faça ciclo curto, né? Que a pessoa tem mania de usar o conceito do Henry Ford, que na época ele pegava o cidadão do campo para montar um automóvel, tinha que ser ciclo curto, para minimizar erros e coisas do gênero. Hoje em dia não tem cabimento isso. Você pode treinar as pessoas para que elas consigam fazer, digamos assim, conseguem fazer uma agregação de valor acima de um minuto no produto no seu posto de trabalho. Isso faz com que elas se sintam mais assim engajadas na coisa, né? E se sintam mais motivadas, tá? E também participando do dia a dia da organização, dá um sentimento de pertença maior. Além do que, como aumenta a produtividade, você pode também aumentar o salário dela, né? Sem nenhum problema, porque ela vai te dar muito mais produtividade. Então, é honesto, é justo que você também aumente o valor hora do trabalho da pessoa, tá? Sem dúvida alguma. E eu lembro, né, professor, que alguns anos atrás, quando as indústrias vinham para o Brasil e se instalar, e vinham da Itália, vinham da França, Estados Unidos, Alemanha, eu trabalhei numa empresa alemã, a Siemens, durante 20 anos. E quando essas empresas vinham para cá, essas indústrias, elas traziam o seu modelo industrial e principalmente o seu modelo de gestão, baseado na sua cultura, nos seus valores. Eu lembro que eu trabalhando numa empresa alemã, eu fui absorvendo um pouco dessa cultura alemã e os líderes, a forma de trabalhar era baseado na sua empresa matriz, né, da onde elas vinham. Hoje nós estamos vivenciando uma outra realidade, porque essas indústrias hoje em dia elas são multinacionais, né? Elas não são, às vezes, de uma única, apesar de ter uma sua Cultura. origem num determinado país, elas se tornaram mundiais. Isso tem feito uma mudança e uma padronização no modelo de gestão por conta dessa visão mundial. Como é que você vê, professor, esse novo modelo, né, essa transformação das lideranças no âmbito dessa visão que você apresentou da indústria 4.0? Olha, eu tenho uma má notícia para te dar. Ainda que o mundo tenha evoluído muito em muitas coisas, né? Em termos de gestão, ainda temos problemas culturais, tá? Que são universais, não são específicos de uma área ou de uma região. Eu sou professor há muito tempo, lá, mais de 20 anos, da Fundação Dom Cabral, e também sou membro da Unesco, de um grupo lá que a gente chama de Global Leadership Forum, que a gente se reúne de vez em quando para discutir liderança. E o que nós temos percebido pelos nossos levantamentos é que, por exemplo, você tem três níveis de cultura numa organização. Você tem a macrocultura, que é como o pessoal de fora te enxerga, né? Você tem a Uhum. mesocultura, que é como as pessoas estão lá dentro se veem. E você tem a microcultura, que é a mais sutil de todas, que é o que comanda a tua forma de ser e agir. E essa microcultura tem a ver com seus valores pessoais, tá? E aí que mora o perigo. O primeiro a analisar os valores pessoais influenciando a gestão foi Springer, lá em Harvard, na década de 60, tá? E ele detetou 6 valores pessoais importantes, tá? Ele deu apelidos para esses valores pessoais. Chamou de valor político, teórico, social, econômico, religioso e que mais? E estético, tá? Esses valores. E tem um instrumento que a gente usa para mensurar o perfil de valores pessoais dos executivos,
que eu andei usando muito tenho usado muito na própria Dom Cabral, né? Que um instrumento mensura o teu perfil. Então, o primeiro perfil levantado foi só em cima de executivos nível C, né? Top level. Em 65, o primeiro levantamento que fizeram, baseado nesses valores pessoais, deu um resultado meio perigoso, né? Predominantemente, havia um desequilíbrio, porque todos os valores que eu mencionei são importantes, tá? Hum, E, particularmente, um deles, que é o estético, tem a ver com o cérebro direito, que é o intuitivo e criativo, que é a bola da vez do século XXI, né? Inovação, tem a ver com inovação. Enfim, desde 65 até recentemente, o perfil desequilibrado continua desequilibrado. Ainda que tenha se passado mais de 5 décadas, a gente é, levanta o perfil, dá um desastre, né? E tem uma relação muito grande com o perfil das lideranças. E isso é uma coisa preocupante, porque entra a década, sai a década, a turma não muda o mindset, né? Isso é muito ruim. Pra você ter uma ideia, ainda hoje, se você for numa fábrica que monta celulares, a maior parte delas ainda usa ciclo curto, na parte que, a pouca, pequena parte que entra a gente, que é muito mais a máquina, né? Você tem lá a parte de aplicação de solda, aplicação de componentes que são minúsculos, né? SMDs, tudo é com máquina, enfia software com máquina, e depois vem gente para fazer os adereços finais, né? E fazer, colocar na embalagem. A turma usa o ciclo curto, até hoje, num aparelho de alta tecnologia, né? Que hoje não é mais um telefone celular. A gente chama de telefone, mas não é um telefone, é um computador, é um é. microcomputador hoje em dia, né? Sim, Eu uso sem um dúvida. ciclo curto, não é? Continuo usando ciclo curto. A mindset deles é difícil mudar a cultura, não é? E particularmente valores pessoais, que afetam muito esse tipo de comportamento, tá? E não só na microcultura tem essa preocupação, como na mesocultura, que você tem lá uns elementos, 9 elementos que a gente usa para mensurar a mesocultura, e continuam os mesmos problemas de sempre. Muita concentração de poder, em vez de ser uma empresa mais participativa, né, como seria o caso. Sim, Algumas até são, porque as culturas locais ajudam. Mas assim mesmo, existe muita concentração de poder, existe muito paternalismo ou maternalismo, tá? E existe personalismo. Os caras tomam decisões na cúpula, né, em função dos seus interesses pessoais e não em função da organização como um todo. Isso acaba despertando na turma lá de baixo receios de se manifestar. No máximo, triângulo com RH, né? Não peito aquele personalista de frente. Tem medo de sim. represália. Hum, E outra coisa que acontece, o pessoal evita conflito, né? Evita confronto, né? E o confronto bem aproveitado é ótimo para a cultura melhorar, né? E também tem um detalhe que eles ficam, em termos de formalismo, por exemplo, no subsistema formal, formalismo significa você descumprir procedimentos. Isso para uma ISO é terrível, né? Que os procedimentos devem ser seguidos ou modificados, não solapados, né? Não é para engessar a gente, mas não é para também fazer sacanagem com os procedimentos. E hum, existe muito. Quem mais solapa, quem mais descumpre o formalismo são elementos da cúpula. Então é um problema. As cúpulas são o problema das organizações. O mindset dos executivos precisa melhorar muito, tá? E, como consequência, se for ver a macrocultura, que você tem um modelinho que tem duas variáveis, né? Seu nível de flexibilidade face ao ambiente externo e outra variável é a sua disposição para mudança. Mudança organizacional é um outro problema, tá? A turma detesta a mudança e o mundo exige mudança. O mundo muda o VUCA, né? hum, Volátil, incerto, ambíguo, complexo, né? E, no entanto, a turma odeia mudança, particularmente a cúpula, que é quem menos gosta de mudança. Às vezes a mudança é pressionada de baixo para cima, mas a cúpula sempre tem receio de mudar. Enfim, tudo que eu estou falando aqui, a gente tem elementos que denigrem a atual, digamos assim, o atual momento
das gestões, né, dos executivos, né, o C-level aí. É um Uhum. problema grande para as organizações, porque elas poderiam se desenvolver muito mais rapidamente e poderiam também fazer com que todo mundo dentro delas se desenvolvesse. Você pega o Brasil, por exemplo. O Brasil, que está entre, agora acabamos de ir para a 11ª posição, mas não entre os 10 primeiros, vamos dizer, né? A questão de tempo, a gente volta para os 10 primeiros. Nós somos um país riquíssimo. Olha, eu conheço 35. Não troco o Brasil por nenhum deles, né? Mas o problema nosso, que dá vergonha quando eu saio fora, no exterior, é que nós temos riqueza, inúmeras riquezas aqui, em todos os tipos que você imagina, inclusive gente. A miscigenação ajuda, né? Na, na, no desempenho das pessoas. Mas o Brasil consegue a proeza ímpar de ser um país de péssimo índice de Gini. A gente consistentemente está acima de 0,5, o que é ruim. O índice de Gini é o contrário do IDH, né? Vai de Hum. 0 a 1 também, mas quanto mais próximo de zero seria melhor. O nosso índice de Gini, ele persiste. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, desde o Pedrão II, né, que nós estamos numa república complicada. O nosso indígena é ridículo, é em torno de 0,6%. Significa que Hum. pouca gente não sabe o que fazer com o dinheiro e a maioria não sabe o que se janta hoje. Né? Você vai ter comida para pôr na mesa para a molecada comer. Isso é uma vergonha para nós brasileiros e para o executivo, né? Além do que, o salário nosso aqui é muito baixo perto das outras nações. A gente precisaria trabalhar isso tudo é liderança, né? É Sim. tudo cabeça de quem faz gestão. E o país está sendo mal gerido há décadas. Né? Há Hum. décadas. Precisamos pôr gente mais brilhante na direção desse país. Né? Gente que realmente trabalhe, não populisticamente, mas trabalhe realmente em favor de quem os elege, né? Que é o povo. Né? Sim. Eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou pelo povo. Eu acho que o povo está mal servido há Sem muito dúvida. tempo no Brasil. Né? Então precisamos cuidar disso. Né? Professor, quando nós falamos do tema, quando nós abrimos nossa conversa, nossa entrevista, eu falei de indústria 4.0. É claro que eu estou colocando isso de uma forma genérica, né? A indústria, ela se divide em diversos segmentos, ela é muito rica em segmentos, né? Nós temos desde a Isso. indústria farmacêutica, a automobilística, essas mais tradicionais, até as novas indústrias que estão surgindo no mercado por conta dessa evolução, dessa inovação. Tem algum segmento que, dentro da sua pesquisa, e atuando aí fortemente nessa área, algum segmento que se destaque, ou seja, que está mais. Você colocou que todas têm problemas, a liderança, de uma maneira geral, tem problema, mas tem algum segmento que a exigência, a própria característica desse tipo de indústria exige uma mudança mais rápida, cultural, de gestão, e estaria mais à frente nesse processo? Olha, nós temos, felizmente, um grande exemplo do Brasil para o mundo, né? Que é a nossa agroindústria. A agropecuária brasileira, graças aos esforços aí da Embrapa, né? Que tira esse o chapéu para quem criou e desenvolveu a Embrapa. O Brasil hoje tem uma agricultura tropical superior a qualquer outro país, graças aos esforços da Embrapa. E a nossa tecnologia de agroindústria é fantástica também. É tudo. Você pega as grandes fazendas hoje, mecanização e automação elevada, usa drone para verificar coisas. O Brasil é top em termos de agroindústria. Esse um segmento que mais evoluiu e também outro importante que eu trabalhei lá, eu posso te dizer, eu fui projetista da Embraer na área de cálculo estrutural de aeronaves, né? Por isso que eu sou também engenheiro mecânico e aeronáutico, eu tive que complementar no ITA, em aeronáutica, o que eu era mecânico, né? E o ITA tinha um acordo com o CTA, porque o ITA a Embraer foi um spin-off do CTA, né? Então eles tinham um acordo com o ITA lá dentro do CTA para pegar os mecânicos que eles pegavam no mercado aí e a gente complementava em aeronáutica, fazendo as cadeiras específicas de aeronáutica, né? Cálculo estrutural de aeronaves, que usa elementos finitos, que usa computador desde a década de 60, quando ninguém falava em computador no mundo externo, né? É, como é que vai? Vivência a 11 mil metros de altura, aerodinâmica, essas coisas, a gente complementava. Então eu virei engenheiro mecânico aeronáutico. Mas o interessante é que a Embraer é outro exemplo
de diferenciação. Ela escolheu um nicho, né, que era commuter flights, senão não tinha chance, né, com Boeing. E ela entrou num nicho que ela só tinha chance de bater um dia na Bombardier, e esse dia aconteceu. Em Hum, 2006, a Bombardier ficou para trás. Hoje a Embraer é a terceira do mundo, né? Só perde para a Airbus e para Boeing. Foi foi um exemplo de empresa também. Agora, temos casos específicos de empresas notáveis. Você pega, por exemplo, a WEG, de Jaraguá do Sul, né? Werner, Ego e Geraldo, né? Nós até escrevemos lá na Dom Cabral, eu e uma colega lá, um livro sobre o Egon, que o grande cérebro da WEG foi o Egon, que, para desespero da comunidade germânica local, que eu respeito muito, era filho de português com a mãe dele era polaca, né? hum, Ele foi sempre o grande cérebro da WEG. A WEG hoje é uma multinacional, né? Você vai na hum. Europa, eles têm fábrica lá, na Ásia tem fábrica lá, na China, e é um exemplo de empresa, porque realmente era uma empresa que tinha muito, prezava muito participação, sempre pregaram participação e inovação, sempre foram exemplos de inovação. Então a Embraer, a WEG e tal são exemplos de empresa. Agora, a agroindústria é uma, como um todo, como indústria, é um exemplo que, respondendo a sua pergunta, como indústria, E, como segmento. não, sem dúvida. Foi bem lembrado quando você começou a falar sobre a agroindústria, começou a vir na minha mente, né, diversos elementos que realmente confirmam, né, essa sua visão de um segmento que está já há algum tempo na frente, né, na vanguarda aí dos modelos, não só a parte operacional, mas nos modelos de gestão, né, utilizando novas tecnologias. Até era estranho, né, porque imaginava que isso, que não ia ter uma entrada tão forte, né? Você vê hoje os equipamentos, desde a parte de colheita, de preparação, de semente. Eu dou uma aula lá em Rondonópolis, lá em Mato Grosso, e no curso de MBA, e sempre tem uma turma de sementes, falando sobre semente. E às vezes eu converso com algum professor que está junto, né, naquela semana, naquele fim de semana, e eu fico espantado do quanto a tecnologia evoluiu, né, no cuidado, na preparação, na escolha de uma semente e quanta tecnologia não tem numa coisa que para mim, né, que sou leigo, era algo absolutamente simples, né? Era uma semente que você plantava na terra, mas hoje em dia a gente vê todo um cuidado e toda uma tecnologia relacionada a esse assunto. E eu falei de semente, imagina o restante dessa cadeia produtiva aí, que é enorme, o quanto não tem de tecnologia embarcada nesse processo. Então, eu achei que a Sem lembrança dúvida. sua foi muito interessante. Eu queria só tocar mais um assunto, né? Nós já estamos com 20 minutos de bate-papo, passa muito rápido, e eu queria só tocar num assunto, voltar ao tema de liderança. Eu não tenho nenhuma pesquisa estruturada, né? Mas eu estou em contato direto com alunos, né? Eu sou professor da graduação há 30 anos, estava comentando contigo antes de nós iniciarmos a gravação, e eu gosto muito de dar aula na graduação porque eu tenho contato com os jovens, aqueles que no futuro vão fazer, eles devem fazer parte aí das empresas de uma maneira geral, da parte de indústria, serviços, enfim, comércio, e o que me preocupa bastante, né, e eu também tenho conversado com alguns colegas a respeito, e eles comungam da mesma visão, é que cada vez mais os jovens eles querem se afastar desse elemento chamado liderança. Eles não têm isso como sonho, como desejo, e eles preferem ter uma atuação mais solo e uma atuação mais voltada ao imediatismo, ou seja, né, conseguir aquele dinheiro necessário para o próprio dia. Isso como eu disse, é uma percepção, não é uma pesquisa estruturada. Como é que você vê esse assunto? Como é que você vê essa nova formação de líderes e como você vê a preparação necessária, né, ou essa incubação necessária para que esse líder se transforme em um líder de forma que tenha uma moral elevada, que tenha um conhecimento, que tenha uma habilidade técnica, que saiba trabalhar em equipe, enfim. Como é que você vê tudo isso, professor? Eu queria corroborar a sua percepção
que naquele instrumento de valores pessoais, um dos valores foi apelidado pelo Sprenger de político, que quer dizer o seguinte: a pessoa ter interesse, ter habilidade para influenciar os outros. Liderança é um processo de influência, vírgula, levando ao desenvolvimento humano e social, ponto. Eu percebo, eu aplico esse instrumento frequentemente nas aulas que eu dou, tanto aqui no Amazonas como fora daqui, e um valor assim que eles pontuam mal os jovens. Eles não têm realmente interesse em comandar ninguém, de influenciar os outros. Corrobora o que você tem percebido aí, tá? E nesse instrumento eu percebo isso porque quando eu vou dar o feedback para eles, eu vejo que o desequilíbrio, o ideal é que você tenha, como os vários valores pessoais são todos importantes, você deveria tê-los em equilíbrio. Quando você está com eles em desequilíbrio, você afeta a tua forma de ser e agir do ponto de vista até negativo, às vezes. Porque Hum, você vai dar muita ênfase em algumas coisas e pouca ênfase em outras, quando você precisaria ser mais equilibrado. O líder é uma pessoa bem equilibrada. E realmente eu tenho percebido é que eles não são muito interessados em querer influenciar os outros. É interessante isso daí. sim, Principalmente os mais jovens, né? De vez em quando aparece um outro lá que dá uma pontuação que está dentro do que seria o zona de equilíbrio ou está até um pouco acima. Mas é raro. Normalmente eles não gostam de influenciar os outros, não têm essa vontade. Porque para ser líder você tem que ter, querer ser líder e dar trabalho ser líder. Primeiro você tem que ter uma boa formação, aprender alguns modelos aí. Tem um modelo fantástico, não sei se você conhece, aquele de liderança situacional. sim. Esse é o único modelo dos modelos que eu conheço que realmente funciona na prática. Eu até quando dou aula de liderança uso bastante esse modelo aí. Hum, Eu fui aluno do Paul Hersey, lá nos Estados Unidos, quando eu olha. fiz mestrado e doutorado lá. Hum, Então aprendi na fonte, né? E o modelinho, se bem aplicado, funciona. Só que dá trabalho. Você implantar, num primeiro momento, dá trabalho. Mas depois que você implanta, a coisa flui tranquilo e você vai desenvolver seus colaboradores. Isso que é um grande prazer que você vai ter. Você vai perceber que você está desenvolvendo gente. Olha que coisa nobre. O sentido da vida nossa é desenvolver gente. sim, Senão você fica com a vida vazia, né? Então, mas concordo contigo, os jovens estão cada vez menos interessados em querer influenciar os outros. Eles preferem uma coisa mais, assim, voo solo, né? sim. E principalmente quem trabalha em TI e tal, né? Esse pessoal fica muito voltado para o uso da máquina, né? Sim. E, aliás, o engenheiro, no meu tempo, né? E ainda continua assim, o engenheiro era formado para ser um tecnicão. Ele não aprendia quase nada em como lidar com gente, como conviver em sociedade. Não tinha disciplina nenhuma cobrindo isso, muito menos liderança. Eram cadeiras técnicas. Aqui no Amazonas, a gente, através da Universidade do Estado do Amazonas, e a gente, através de uma pesquisa que a Samsung bancou de 55 milhões em 5 anos, para fazer o projeto STEM. É um projeto mundial, tá? STEM Science, Technology, Engineering, Matemáticas e tal. Qual é o objetivo do projeto STEM? É pegar os que estão formando a área técnica e dar disciplinas da área comportamental, para que eles aprendam a lidar com gente, a conhecer-se melhor a si mesmo, a aprender a como influenciar os outros com liderança, aprender gestão de mudança organizacional, pesquisa em organizações, coisas que você não tem na escola de engenharia. É uma falha na nossa escola. E esse projeto STEM, que inclusive é um projeto não é só do Brasil, tem em vários pontos do mundo aí, é um belo projeto. Trabalhei bastante dentro da Universidade do Estado do Amazonas, dando disciplinas para graduandos, né? Para ensinar o cidadão que está formando em TI, engenharia, coisa do gênero aí, em aprender como lidar com os seres humanos, né? Para eles não saírem um tecnicão, como sempre Sim, saímos das universidades em termos de exatas, né? Na verdade, o ser humano não pode se dedicar exclusivamente a só exatas, ele tem que entender de gente também, né? sim, Qualquer que claro, seja o ramo de atividade. sim, Então, eu ajudei bastante nesse sentido aí. Que aqui em Manaus, inclusive, eu trabalho no momento, estou me dedicando mais aqui, estou com menos incursões aí pelo sul, porque eu estou aqui ajudando a reconstituir uma coisa que existe há 20 anos aqui, que foi o Fernando Henrique que criou,
que é um centro de bionegócios da Amazônia. Era chamado de biotecnologia. Agora mudamos para bionegócio. E o nosso grupo ganhou o chamamento público federal. E nós estamos desde janeiro de 24 comandando aqui. É uma área de 12 mil metros quadrados, Nossa, 21 laboratórios, na área de bionegócios. Então, por que que a gente vai bionegócio agora? Porque nós vamos trabalhar por demanda e não mais fazendo só pesquisa tecnológica. Para quê, né? Então, a gente vai atrás de demandas para que a gente possa aproveitar o riquíssimo bioma amazônico de forma sustentável, sem destruir o bioma. Mas, por outro lado, você não pode só pensar em conservar o bioma e esquecer que tem milhões de pessoas que vivem dentro do bioma, que tem uma qualidade de vida péssima. Se o IDH do Brasil é ruim, aqui é pior. Se o índice de Gini no Brasil é ruim, aqui é pior. Manaus é o quinto maior PIB por cidade do Brasil. Mas você sai de Manaus, porque aqui tem 600 empresas, né, dentro do polo industrial. hum, E algumas são grandes, tipo Samsung, que é o maior faturamento do Amazonas. O faturamento da Samsung aqui é de 30 bilhões de reais. A Honda, que é a segunda, chega um pouco abaixo disso, né? Então, tem coisas grandes aqui. E muito dinheiro na jogada. Só que Manaus é uma cidade que não tem um metrô. É do tamanho de Belo Horizonte. Tem 2,5 milhões de habitantes, sendo que o estado tem quatro e pouco, né? A hum, maior parte se concentra aqui. Você vai para a cidade do interior ali, é uma pobreza homérica. sim. O maior empregador é a prefeitura, te paga salário mínimo, quando paga, né? Tem lá um hospitalzinho, às vezes melhorzinho, às vezes pior, que é SUS, né? Mas é mais prático usar o SUS do interior do que o da capital. Porque você pega a fila. No interior, cidade menor, você pode ter sorte de ter médico bom e logo conseguir fazer o que você precisa fazer. Mas é um absurdo, né? É um absurdo. Então, nosso centro aqui está procurando. Nós temos um acordo formal aí com o Ministério da Indústria e Comércio, né? Para cumprir certas metas. Porque nós somos hoje uma entidade privada sem fins lucrativos. Uma organização social que ganhou a coisa junto com o IPT de São Paulo e junto com a Universidade do Estado do Amazonas. É um consórcio que ganhou esse empreendimento aqui. Então, nós estamos tentando fazer a coisa ressuscitar. Estava parado há 20 anos. É um bem público. Gastou-se aqui mais de 250 milhões na época de reais, quando o Fernando fez, e a coisa não deslanchava. Né? Nos lanchou. E agora nós estamos fazendo a coisa funcionar. Então, já 24, 25, e agora chegando na metade de 26. Mas tem muita coisa a fazer ainda. E levar o desenvolvimento para o interior do estado, né? Porque o interior do estado é paupérrimo, né? Paupérrimo. E não é só de Mas Manaus, não. Em todo o Brasil, nós o temos Brasil, essa. Brasil como um todo, né? Saindo dos não grandes é. centros, dos grandes polos, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Eu falo assim, se você andar de avião, se o céu tivesse limpinho no Brasil inteiro e você tivesse lá andando de avião, você ia ver que você vê só bloquinhos de energia, né? Pequenos blocos em determinadas regiões. Isso não significa que nas outras, onde está tudo escuro, não tem muita gente ali, é que não tem energia. Se não tem energia, você não tem uma série de produtos e serviços que poderiam Nossa chegar, infraestrutura é vergonhosa, sem dúvida alguma. em todos os aspectos. Cidades, eu não vou dizer o nome para não pichar, Sim, a maior cidade de um estado, que não é a capital, tem 17% de água e esgoto. olha isso, né? 17%. É a maior cidade do estado em referência. Então você vê Imagina? como a E coisa. é um estado do sul. Professor, nós chegamos ao final do nosso bate-papo, uma entrevista muito gostosa, né, falando de assuntos extremamente importantes. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, seu carinho de aceitar esse bate-papo, né, de conversar com os meus alunos, com as pessoas que seguem o canal. Hoje em dia nós temos pessoas que seguem, que são empresários, gestores do Brasil inteiro, né, que entram em contato, e fora também. Nós temos um público no Chile, na Argentina, em Portugal, que acompanha o projeto, e foi um bate-papo muito gostoso. Eu queria te agradecer. Perfeito. Estou às ordens aí, se alguém quiser entrar em contato e discutir algum assunto, eu estou à disposição. Você tem minha referência. Sem dúvida alguma. Tá bom? Se for necessário, eu tenho o seu contato, eu retransmito as perguntas e toda
a manifestação que veio através do E nosso canal. vamos manter o nosso contato, tá Tá ok? bom? Muito obrigado, professor. Eu vou encerrando aqui. Um Ok. abraço. Abraço. Tchau, tchau. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.